Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês. Uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vai ser projetado aqui o título dessa reflexão. Hoje, em especial, a gente vai ter um bate-papo, uma conversa sobre dons, sobre origem, sobre motivação, sobre o propósito dos dons para a Igreja de Cristo. Então hoje a gente vai ter este bate-papo, a gente vai poder olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus fala acerca de dons. Dito isso, quero convidá-los mais uma vez a orarmos e falarmos com Jesus. Senhor Jesus, queremos chegar na sua presença mais uma vez. Queremos pedir e clamar a Ti que Teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio para falar aos nossos corações a Sua palavra. Ó Deus, que Ele possa ministrar, falar a cada coração, confirmar qual é o dom que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos, ó Deus, por meio desta reflexão, compreendermos o Seu chamado específico para cada um de nós e por meio dele colocarmos à disposição do Seu reino para que o Seu reino cresça dia após dia, cada dia mais. Assim oramos, assim pedimos e assim clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, está projetado ali dons, origem, motivação e propósito. Vamos dar início pelo princípio. A Bíblia é o manual do Criador para a criatura sobre como viver uma vida abençoada e aprovada por Ele hoje, neste tempo. Nós já vimos semana passada que não é suficiente aceitar a Jesus, mas nós temos que aceitar a Jesus, depositar a nossa fé nele, mas crer de todo o coração na Sua palavra revelada a nós. E quando a gente crê na Sua palavra revelada a nós, nós vamos ver uma infinitude de coisas. É um manual de vida, é uma forma de viver hoje, aqui e agora, mas também vamos ver que a nós foi delegado algumas atribuições, algumas missões. Bem, ao receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, depositando nele fé, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. E por meio disso, Efésios 1:13 lá, por meio disso, nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, filhos de Deus. A presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, ela nos traz algumas certezas. Primeira certeza, certeza da salvação, convicção da salvação. Mas ela também nos traz algumas outras garantias, alguns outros propósitos. E um deles é que somos filhos, mas por meio dessa filiação, recebemos presentes, recebemos dons, recebemos um comissionamento particular para cada um de nós. A palavra bíblica traduzida por dom, ela é carisma. Carisma, no nosso contexto contemporâneo, seria de repente, teria por significado alguém que atrai alguém para si pela sua forma, pelas suas atitudes, pela forma como ele convive, conversa e por aí vai. Mas no sentido bíblico é algo muito além do que hoje foi limitado. No sentido bíblico, carisma, ele significa presente oferecido e merecido, significa favor concedido, uma dádiva de Deus. Significa então uma bondade conferida por Deus, dada livremente a cada um daqueles que nele creram, que nele o aceitaram como o Senhor e Salvador. Bem, carisma no sentido bíblico destaca o amor de Deus, o presente de Deus, e ele destaca a vontade de quem dá e não a vontade de quem recebe. Ou seja, é Deus quem escolhe e Ele dá a cada um aquele dom que Ele almeja, que Ele deseja, que será bom para o corpo naquele momento, naquela história, naquela comunidade. Não é eu que escolho, mas é Deus
não é pelo nosso mérito, mas é pela vontade única e soberana de Deus. Dito isso, queria compartilhar brevemente 3 tópicos. E o primeiro deles vai falar sobre a origem dos dons. O texto sobre dons espirituais falam de uma diversidade, de uma manifestação distinta da graça de Deus. Se a gente for olhar na palavra de Deus, há uma infinitude de dons, mas eu não quero entrar neles por particular, eu quero falar de maneira mais ampla sobre o dom. Efésios capítulo 4, versículos 7 a 8, vai falar basicamente isso, que cada um de nós recebeu um dom. Cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando Ele subiu aos lugares mais altos, deu, ofereceu, distribuiu dons aos seus filhos. Então, o próprio Jesus, ao subir, ofereceu, distribuiu, concedeu dons aos seus filhos. Então, podemos observar aqui alguma coisa. Primeiro, podemos desejar outros dons e até pedir por eles, mas se não for da vontade divina, não vamos ser atendidos, pois quem dá é Ele e não sou eu. Não sou eu que escolho, não sou eu que determino qual que será o meu dom, qual que será o presente de Deus para a minha vida, mas é nele e por Ele que Ele sabe qual é o dom que a sua igreja, que a nossa comunidade precisa a cada período de tempo. Bem, dito isso, eu fui ler uma série de livros nos últimos dias acerca de dons, e tem algumas citações que eu gostaria de compartilhar com vocês. No livro O Poder do Espírito Santo, Billy Graham fala uma coisa tremenda. No meu caso, eu creio que Deus me deu o dom de evangelismo, mas eu não pedi. Observe bem, eu creio que Deus me deu o dom do evangelismo, mas eu não pedi. E se eu tivesse o dom do evangelismo e deixasse de usá-lo, eu estaria pecando. Os dons que você e eu temos são os que Deus achou que serviriam para nós, e temos que usá-los para a sua glória. Há um outro livro muito conhecido, Igreja, Celeiros de Dons, do Darrell Robson, e ele fala o seguinte: todo cristão tem no mínimo um dom. Todo cristão tem no mínimo um dom. O texto de Efésios, que a gente acabou de ler, capítulo 4, testifica isso. Todo cristão tem no mínimo um dom. Mas muitos são como eu quando era jovem. Por meio do estímulo do meu pastor, da igreja, de meus pais e da obra do Espírito Santo, Deus me ensinou que Ele havia me concedido dons. À medida que comecei a servir, os dons começaram a vir à superfície. Todo crente precisa ser reafirmado e desafiado a descobrir os dons que Deus colocou em sua vida. Até aqui nós vimos duas coisas. Primeira delas, é Deus quem concede dons. E a segunda, Ele dá a cada um de nós como bem entender. Ficou claro isso para nós? É Deus quem concede dons, e Ele dá a cada um de nós como bem entender. Como bem entender. Dito isto, quero passar da origem, que a origem vem então de Deus, a origem vem de Deus, para a motivação. E aí envolve eu e você aqui e agora. Segundo lugar, então, a motivação. Alguém já disse que nós nos sentiríamos envergonhados se os outros conhecessem
os verdadeiros motivos de alguma de nossas melhores ações. Nós nos sentiríamos envergonhados se os outros conhecessem os verdadeiros motivos de algumas de nossas melhores ações. Infelizmente, quando eu aceitei a Cristo, e assim como eu acredito que muitos dos que aqui estão, erroneamente acreditaram que talvez existisse só 2 tipos de dons. Qual deles? Louvor e pregação. Muitos dos que entram pela porta da igreja, que conhecem a Jesus, acabam em alguns momentos acreditando que só existem 2 tipos de dons. E por meio disto, acabam, pela motivação errada, querendo servir em um ou em outro. Pela motivação errada, acabam muitas vezes pregando de maneira despreparada ou servindo na área musical sem ter a vocação para aquela área. E infelizmente, muitas igrejas padecem por causa disso. A síndrome do estrelato, de querer aparecer, de querer estar à frente e por aí vai. Eu digo isso porque eu vivi isso aí na pele. E por entender que naquele momento eu não pregava e muito menos cantava, eu me tornei um bom crente de banco. E fiquei no banco por muito tempo, sem ajudar em nada, e por aí vai. Pois, para mim, tal qual muitos dos meus irmãos em Cristo, naquele contexto, a nossa motivação era aparecer. Era estar pregando ou estar no louvor para aparecer. Mas eu mesmo não tinha aquele dom, não tinha aquela vocação, não tinha aquele chamado específico, aquele presente de Deus para a minha vida, naquele contexto, naquele momento e por aí vai. Precisou passar algum tempo para eu entender que dom é servo, que dom significa serviço ao Senhor. Precisou passar algum tempo para eu ver que eu estava enganado e eu ver que existia uma multivariedade de dons que eu poderia contribuir para o reino de Deus. Ver que eu não precisava estar à frente pregando ou estar louvando ao Senhor se ali não era o meu lugar, naquele momento, naquele contexto, naquela época. Bem, eu pude entender que eu era apenas servo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, vai falar: afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Nosso referencial deve ser sempre de serviço a Deus, colocar o dom à disposição de Deus, como servos de Deus, com a motivação correta. Lucas 22 vai falar, Jesus falando: entre vocês eu sou como aquele quem serve, espelhando no servo Senhor e no Senhor servo, é que nós vamos conseguir compreender o que é dom, o que é serviço, o que é servir ao Deus Todo-Poderoso. Quando eu conheci a Deus mais profundamente, eu vi que eu não precisava servir em lugares nos quais eu não tinha sido chamado, mas eu precisava servir naqueles lugares aonde Ele já havia me presenteado e Ele queria que ali eu estivesse. Bem, a primeira e maior condição para nós entender dons é querer o que Deus quer. E quando eu entendi que Deus tinha me dado um dom naquele início, e o dom era de serviço, eu entendi que o meu trabalho era muito mais de bastidores do que estar à frente. E foi nos bastidores que eu comecei a servir, fazendo molho de cachorro quente, trabalhando na cantina, recebendo dinheiro, foi limpando a igreja depois da juventude, indo mais cedo para varrer na igreja, fazendo coisas que aos olhos humanos ninguém via, só eu e Deus. Só eu e Deus. Quando eu entendi o que era dom, e eu entendi o que era ser servo de Deus,
eu entendi que não se resumia à pregação e a louvor, mas há uma infinitude de variedade de dons nos quais eu e vocês podemos servir. Dito isso, eu quero compartilhar um testemunho. Certo homem, há muitos anos, estava congregando na sua igreja e com esta mesma indagação que eu não prego, eu não canto, eu só sirvo para ocupar cadeira. E Deus começou a incomodar aquele homem, Deus começou a trabalhar no coração dele, e ele chegou para o seu pastor e falou o seguinte: pastor, olha só, o ônibus que busca o pessoal para vir para a igreja está sempre sujo, está sempre mal cuidado, eu gostaria de me colocar à disposição, para todo final de semana eu passar uma água no ônibus, aspirar, fazer alguma coisa e por aí vai. O senhor topa? Topo. E assim ele começou a servir. À medida que ele começou a buscar as pessoas naquelas casas, ele começou a ver casas muitas vezes em más condições, e aquilo começou a girar no coração dele um novo trabalho, ter compaixão, estender bondade, graça para aquelas pessoas. E assim ele começou a fazer mutirão. Gente, vem cá, vamos fazer um serviço, vamos construir um banheiro na casa da irmã fulana, vamos levar um rancho, uma assistência para aquela família que está desempregada. E assim ele começou a servir. Passou algum tempo, ele já não estava mais contente com isso. Ele começou a perceber: pô, peraí, essas pessoas estão me dando oportunidade para falar do amor de Jesus, mas eu não sei o que falar, não sei por onde começar. E aí ele se envolveu na escola bíblica dominical, começou a estudar na escola bíblica, começou a aprender como melhor servir a Deus, como conhecer as escrituras para repartir, compartilhar para o próximo. E assim, aquilo que começara com limpando um ônibus, que depois virou uma série de assistência, servindo aquelas pessoas que estavam com dificuldades, havia se tornado agora num evangelista. Deus foi concedendo àquele homem dons à medida que ele foi se envolvendo, mas ele teve a motivação correta. A motivação dele era o quê? Servir ao Cristo ressurreto, servir a Deus. Ele teve a motivação correta, ele não pensou em já chegar aparecendo, em querer servir aonde não era o dom dele. Ele quis se envolver naquilo que Deus o comissionara, serviço, e começou por meio do serviço a estender compaixão, por meio da compaixão entender que agora ele era um evangelista, e assim ele ganhou vidas e mais vidas para Cristo. Todos nós deveríamos fazer tal qual este homem, perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Que nós possamos ter a motivação correta, seja para estar pregando, seja para estar no louvor, seja para limpar, seja para estar na recepção, seja para fazer o que for, nós possamos em todo o tempo ter a motivação correta, que Cristo seja glorificado, que Cristo apareça e eu me esconda atrás da cruz. Eu me esconda atrás da cruz. Qualquer coisa diferente disso vai mostrar que o nosso coração está inclinado para caminhos maus. Então, motivação. Espero que eu e vocês, todos nós, possamos fazer essa pergunta: Senhor, aonde Tu queres que eu sirva? Mas, ao servir neste local, que a nossa motivação seja correta. É servir por entender que ali é o nosso chamado, ali é o dom que Ele nos concedeu, mas não para aparecer, não para simplesmente fazer por fazer. Pense nisso. Senhor, o que queres que eu faça? E por fim, terceiro e último lugar, propósito. Propósito. Nada se compara com a alegria de saber que estamos no lugar certo, onde Deus quer que estejamos. Nada pode ser mais satisfatório do que ser útil ao Rei da Glória, cumprindo seu eterno propósito. Darrell Robson escreve isso no seu livro. Nada como ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa.
todas as vezes que a igreja de Cristo compreende qual é o seu dom, serve no tempo certo, com a motivação certa, a igreja cresce. Basta nós perdermos o senso, o propósito, termos a motivação errada, que as coisas começam a patinar. Que nós possamos ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, pelas razões certas. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 vai dizer: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 e 26 vai dizer: já que vocês estão tão desejosos de dons espirituais, procurem aplicá-los para a edificação da igreja. Tudo deve ser feito para ajudar a igreja. O propósito dos dons, o propósito pelo qual Deus concede essa graça, esses dons a eu e a vocês, a todos nós que um dia professamos fé, é para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada. E esta edificação possui duas esferas, dois lados. O primeiro deles é o lado da maturidade, o crescimento em qualidade, a resistência moral, a fidelidade espiritual. É assim que a igreja se torna forte e saudável. À medida que mais homens e mulheres de Deus se colocarem à disposição do Rei e puderem, por meio disso, compartilhar as suas vidas, compartilhar os seus ensinos com o próximo, o corpo inteiro vai ter maturidade. Ou, em outras palavras, não é só o pastor caminhando, ajudando a crescerem espiritualmente, mas é um ao outro, um ajudando o outro mutuamente. É eu ajudando o Paulo, o Cícero ajudando o João, é a Karen ajudando a Miriam, e assim vai, um ajudando ao outro. E quando a gente entende isso aí, o corpo inteiro cresce, e não é mais só um ou dois ou três isolados, mas o corpo inteiro cresce. Então, o primeiro aspecto da edificação da igreja é a maturidade, mas o segundo aspecto da edificação da igreja é o seu crescimento numérico, em quantidade de pessoas salvas. À medida que eu e vocês colocamos os nossos dons à disposição do Rei, inevitavelmente, mais e mais e mais pessoas serão assistidas, serão alcançadas. Inevitavelmente, você não vai reter o Evangelho para você, mas onde você estiver, você vai ser o porta-voz, o proclamador do reino, o embaixador, e vai espalhar por ali o bom perfume de Cristo, para que, por meio disso, o Evangelho se torne conhecido, e se tornando conhecido, mais e mais pessoas venham a conhecê-lo, e por meio disso, mais e mais pessoas venham a ganhar dons do Rei de Deus. Bem, Deus concedeu os dons para edificar, para unir, para ajudar, para abençoar, para aperfeiçoar a igreja. Assim sendo, dom não é dom até que a igreja seja abençoada e edificada por Ele. Dom não é dom até que a igreja não seja abençoada e edificada por Ele. Infelizmente, ao longo destes anos, desses 13 anos, fui conhecendo uma infinitude de pessoas que a desculpa sempre era a mesma: não tenho tempo, não consigo, agora não dá, e por aí vai. E por meio disso, talvez nunca colocaram os seus dons e talentos à disposição do Rei. Pelo menos enquanto eu estive, nunca colocaram. E isso é sério. Isso é sério porque muitas vezes a pessoa tem um dom, que é evangelista, tem um dom que é caminhar com aquele que sofre, é fazer visitas no hospital, é chorar com o que chora,
tem um dom que é hospedar alguém. Hospedar alguém. Tem gente que, nossa, ama hospedar pessoas na sua casa. É um dom, é uma vocação. Outros já não têm. Outros já não têm. Mas muitas vezes a igreja padece, sofre pela falta de dom. E a falta de dom não é porque Deus não deu, porque Deus já deu. Deus deu todos os dons que queria que esta comunidade tivesse. Se alguma coisa não acontece, é porque nós ainda estamos esperando que o outro faça. Se talvez não estejamos fazendo ainda algumas coisas, é porque talvez ainda esperamos que o pastor faça. Mas eu tenho os meus dons. Eu não vou, se esperar para eu subir aqui e tocar um violão, já era. Semana que vem não volta nenhum. Não é o meu dom. Não é. Se pedir para eu cantar, cara, vocês vão chorar. E não é porque o Espírito Santo está agindo, é porque é ruim mesmo. Então, cada um tem o seu dom. Se há coisas que talvez ainda estejam patinando, não acontecendo, é porque, quem sabe, Deus está dizendo: olha, é você, meu amigo, é você, minha irmã. Vamos lá, vamos arremangar as mangas e vamos correr. E vamos pegar junto e vamos servir. Bem, concluindo, pessoas diferentes, com diferentes dons, se completam uns aos outros para o maior poder que existe na face da terra, o testemunho cristão. Quando nós servimos juntos, cada um no lugar certo, com a razão certa, com o propósito certo, grandes coisas vão acontecer. 1 Coríntios 12 vai dizer: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Deus nos concedeu dons que, sendo exercitados adequadamente, trarão alegria. Alegria para nós, alegria para a nossa comunidade, mas principalmente, sobre toda e qualquer coisa, glória para Deus. Glória para Deus. Efésios capítulo 4, versículo 16 vai dizer: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. O meu pastor em Ijuí, ele tinha uma frase muito interessante. Ele falava o seguinte: trabalhar bem é cada um ser a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, para uma coisa, para um resultado certo. Trabalhar bem é cada um ser o que deve ser, estar onde deve estar e fazer o que deve fazer. Os dons espirituais sempre significaram serviço para a edificação da igreja. Dom só é dom se a igreja é abençoada por ele. Hoje, eu quero lhe fazer um convite, um desafio. A nossa igreja, pela graça, pela bondade do nosso Pai Celestial, está crescendo. Ela está crescendo. Isso é bênção de Deus Altíssimo. Mas, paralelo a esse crescimento, a gente já começa a perceber alguns desgastes. Que desgastes são esses? Em muitos dos casos, é as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas há 1 ano e meio. Mas tem outros vocacionados? Tem outros chamados por Deus para aquela ação? Tem. E quando eu digo aquela ação, tem coisas que, vamos falar a real, tem coisas que vamos pegar o serviço cristão, tem coisas que são simples. São simples no serviço, mas é sempre os mesmos. Vou pegar assim um exemplo. Quando nós limpávamos lá embaixo a igreja, gente, era rapidinho. A igreja era 6 vezes menor do que esse espaço aqui. Em 1 hora a gente limpava tudo. Hoje, para limpar, gente, vai tempo. Não é 30 minutos nem 1 hora, vai tempo.
Então, mas é sempre os mesmos, é 2, 3 famílias. Vou ilustrar o irmão Cláudio ali nos fundos. O irmão Cláudio, ele tem uma habilidade que eu não tenho. Basicamente, 99,9% do que está ali foi ele quem construiu. E por aí vai. É uma habilidade que eu não tenho. Mas eu tenho um dom, que é o do serviço. Nem sempre eu consigo estar com ele. Mas sempre que dá, nem se for para tocar tijolo para ele, eu estou ali para tocar tijolo. E pasmem, tem dias que ele vem e o serviço não rende, não é por causa dele, porque não tem uma pessoa para tocar tijolo para ele. Porque ele tem que fazer a massa, subir a massa, buscar tijolo, subir tijolo, para poder sentar as carreiras. Ele tem uma habilidade que não tenho, ele sabe esse serviço de sentar os tijolos e por aí vai. Eu não sei, mas uma coisa que pelo menos eu sei é tocar tijolo para cima. Até hoje não caiu na minha cabeça. Então eu espero, eu imagino que alguém mais aqui nesse auditório saiba. E não é 1, 2 ou 3 vezes que ele fala ou compartilha no grupo dos homens: estou aqui, alguém pode vir ajudar? Não vem uma alma viva. Não foi 1, não foi 2, não foi 3 vezes. Dom. Muitas pessoas de repente têm o dom do serviço. E de repente, o dia que o irmão Cláudio fala lá: gente, eu preciso de gente para ajudar a segurar as telhas, me levantar as telhas. Cara, eis-me aqui, estamos juntos. O dia que precisar se envolver com a limpeza da igreja, pô, estamos juntos, vamos correr junto. O ministério infantil, pela graça de Deus, está crescendo. A gente tem, por exemplo, quarta-feira que a Josi está ensaiando com eles, chega a ter 18 crianças aqui. Quarta-feira com ela, com a Milane, ali nas salinhas, todo domingo tem mais 10, 15, 20 crianças. Muitas vezes precisa de um professor, uma professora, e precisa de um auxiliar, para poder auxiliar, levar no banheiro, poder servir de alguma forma. Coisas que eu não tenho dúvidas que Deus já colocou no coração de um ou de outro. Mas entre o colocar no coração e tomar a decisão, eu vou servir, eu vou me envolver, precisa de atitude. O que eu estou compartilhando aqui hoje é justamente um grito assim de socorro, dizendo: Deus, gente, vamos lá, vamos se envolver, vamos pegar junto. Nos próximos dias a gente vai ter a alegria do Cícero, do Paulo poder tocar com a gente. Mas eu não sei se vocês perceberam, há 1 ano e meio, sem exceção, o Rafa toca todo final de semana. E às vezes tem gente que toca, mas ele está ali. E cara, eu olho para ele, eu já falei para Josi, eu já brinquei com alguns, eu já falei assim: cara, eu só queria ter uma filha agora na próxima, que é um menino para casar. Então, aí, lá está ele, agora ele, já brinquei com isso aí, porque todo ensaio, ele ou o João estão aqui, abrindo a porta, fechando a porta, ligando o som, e ele ficou 1 ano e meio, a bateria reveza, a Liza e o Botelho, mas o vocal, pela graça de Deus, está chegando mais gente, mas o baixo ficou 1 ano e meio, 18, 19 meses, só ele, sozinho, tanto sábado quanto domingo. E às vezes tem pessoas que tocam, tem pessoas que cantam, mas acho que está tudo bem, já tem gente, só que a gente que já está exaurida, cansada, porque nunca teve uma folga. A única folga do Rafa foi quando foi fazer o Enem. Foi as únicas 2 folgas dele. Foi as únicas 2. E então,
o pessoal da limpeza, eu já fico constrangido de falar, gente, vocês podem limpar de novo? Porque a gente só vai girando de 2, 3 famílias, 2, 3 famílias, 2, 3 famílias. Só vai girando. Então, eu estou falando de dons de serviço, mas com certeza tem pessoas vocacionadas para servir na área Kids, pessoas vocacionadas para servir no louvor, servir, por exemplo, na recepção, servir na limpeza, servir no berçário, servir no evangelismo, servir tocando tijolo para cima. Com certeza tem pessoas, eu não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas, pessoas para servir, dirigindo um encontro de oração, dirigindo um discipulado, uma visita. Com certeza tem irmãos e irmãs no nosso contexto já vocacionados com estes dons para servir ao Rei da Glória. Então, hoje eu estou praticamente aqui fazendo esse grito de socorro, aqui dizendo, gente, as coisas estão acontecendo? Estão, glória a Deus por isso. Mas o pessoal que está correndo, muitos já estão cansados, porque eles não têm folga. Aquele dia do temporal, domingo passado, muitos de vocês, assim como eu, dormiu mal, porque teve que correr com limpeza em casa e tudo mais. Mas no outro domingo de manhã já tinha família aqui limpando, já tinha aqui família comprometida com o serviço. O Ricardo, eu vou dar uma vassoura de presente para ele, porque ele entra pela porta da igreja e eu falo, Ricardo, passa a vassoura lá na frente. Ricardo, passa a vassoura ali no hall. Ricardo, passa a vassoura aqui na frente. Só que não precisa ser o Ricardo. Mas eu preciso que vocês cheguem e falem, Vini, estamos juntos, o que precisa? Aonde eu posso servir? Olha só, eu tenho um dom com as crianças, eu tenho um dom com os juniores. A gente está começando o Ministério de Juniores no fim do mês. A gente está começando esse trabalho, mas eu já falei para alguém essa semana, eu falei, gente, eu não posso falar. Se eu falar no Ministério de Juniores, eles vão chorar. Se já é pesado eu falar para os adolescentes, para os juniores, então, pobre deles. Então, de repente, você tem a vocação, a didática, o dinamismo que o junior necessita. Eu não, mas de repente você é a resposta dessa oração para poder ali servir. Então, chega junto e diz, Vini, eu quero me envolver, Vini, eu quero servir, Vini, eu quero caminhar junto, aonde eu posso me colocar à disposição. Concluindo, dom não é dom, até que seja usado para a glória de Deus. Pense nisso. De repente você estava há muito tempo parado, de repente você estava há muito tempo achando, não, tudo vai bem, para que precisa de mais alguém? Mas hoje eu estou dizendo, ajude, porque senão daqui a pouco, eu estou falando, pensando na burnout, no esgotamento mental daqueles que estão servindo, senão daqui a pouco, aqueles que estão fazendo, eles vão dizer, Vini, chega, não aguento mais, eu não aguento. E aí quando vê para o Kids, para os adolescentes, vocês vão chegar e a igreja vai estar toda suja, porque não vai ter gente, porque esgotou. Então, esse é o desafio. Deus concedeu dons a todo aquele que creu nele. Se você já creu, não tenha dúvidas que você tem. Recebeu dele este presente, esta graça, este favor. Se você não sabe qual é, chega ali, ó, Vini, vamos fazer um teste de dons? Inclusive eu vou colocar no grupo dos avisos, para você poder fazer em casa e poder, por meio, é uma coisinha simples, mas ajuda a identificar. E quem sabe, um bate-papo, uma conversa, a gente consiga sanar as suas dúvidas e de repente você se encontrar dentro do corpo, aonde você pode ser útil, aonde você pode servir. Mas, por favor, ore neste momento, enquanto o louvor vai subindo, ore neste momento e vai pedindo a Deus, Deus, o que tu queres de mim? Eu não quero mais ficar sentado só por ficar sentado, eu não quero mais só vir
eu quero me envolver, eu quero fazer parte, eu quero pertencer, e por meio disto, eu quero pôr os meus dons, os meus talentos, para a glória de Deus. Eu não tenho dúvidas, que se chegar mais um cara para tocar violão aqui, o João vai dizer glória a Deus. Ele não está aqui porque ele quer estar toda semana, ele está aqui por uma necessidade, ele está aqui por uma necessidade. Então, eu não tenho dúvidas que as famílias que já servem no Kids, nos adolescentes, com a limpeza, já servem em tantas outras áreas, elas vão continuar fazendo o que fazem, mas eu lhes garanto que elas vão ficar bem felizes. O irmão Cláudio vai ficar bem feliz o dia que ele postar ali, gente, alguém pode me ajudar aqui a carregar areia? Eu não tenho dúvidas que, olha, o coração dele vai se alegrar a hora que ele vê 1, 2, 3, 5 homens entrando por esta porta e dizendo, olha, estou aqui, vamos pegar junto, vamos servir. O que você precisa, Cláudio? Então, até o Ben já estava jogando tijolo aqui para cima esses dias. Vou mandar a foto no aviso. Tá certo que não subiu, quase caiu nos pés dele, mas estava aí. Pense nisso, aonde você pode servir, aonde você pode ser útil. Se você não sabe, ore, peça a direção a Deus, fale com Ele e comece a orar por este propósito. E depois me procure, mande uma mensagem para que a gente saiba como e onde você melhor servir. Hoje eu me alegrei minutos antes de começarmos este culto. A Godoy chegou e foi ali na sala e falou, pastor Vini, eu quero servir, eu sei tocar violão, quero servir, quero pegar junto, quero me envolver e por aí vai. Glória a Deus por isso. Precisamos de pessoas com esse coração, coração de servo. Se for para tocar violão, servo. Se for para cantar, servo. Se for para ficar no Kids, servo. Se for para ficar no berçário, servo. Na recepção, carregar tijolo, fazer cimento, servo. Precisamos de servos de Deus. E esse é o propósito, esse é o desafio que eu os convoco a orar neste momento. Você quer servir a Deus? Você quer colocar os seus dons, os seus talentos à disposição do Rei? Fale com Ele. Baixe sua cabeça, fale com Ele. Senhor Jesus, estamos na sua casa, reunidos como corpo de Cristo. Corpo este que o Senhor um dia separou para o Senhor. Corpo este que um dia o Senhor agraciou, presenteou com dons. E eu quero pedir e clamar a Ti, Jesus, que o Senhor tenha despertado nesta noite servos do Senhor, pessoas que queiram colocar os seus dons à disposição do reino, pessoas que queiram, tal qual aquele testemunho, lavar um ônibus, aspirá-lo, pessoas que queiram, tal qual vimos, querer servir, tocando um tijolo para cima, fazendo um cimento, limpando a igreja num domingo à tarde. Precisamos de servos, pessoas comprometidas com o seu reino, pessoas comprometidas com o seu propósito. Ó Deus, se alguém aqui à beira de chegar esta noite e ainda estava perdido, ainda não estava te servindo, ainda não estava colocando os seus dons à disposição do reino, eu te peço que nesta noite, nesta oportunidade, tu possa ter confirmado, possa ter aquecido corações e possamos ter visto, possamos ver nos dias próximos um mover do Espírito Santo em nosso meio, pessoas comprometidas em querer ajudar, em querer cuidar, em querer aconselhar, em querer servir, cada dia mais e mais. É o que oramos, pedimos e clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém.